Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Aguilar, sou advogado especialista em direito público e direito processual civil. Eu queria falar um pouco com você sobre precatório. O que é precatório? Você já ouviu essa palavra, precatório? Então, quando o Estado ele deve para a gente, quando os entes federados, município, Estado e União devem para a gente, para as pessoas físicas, jurídicas, pessoas privadas, eles pagam para a gente através de um precatório. O que é isso? Por que existe essa questão do precatório? Quando pessoas privadas, uma deve à outra, e a pessoa não quer pagar para você, a gente pode utilizar do judiciário para poder ir no patrimônio da pessoa e bloquear o patrimônio da pessoa para fazer com que a pessoa pague a gente. Por exemplo, se você me deve e você não me paga, eu posso entrar com um processo de execução e nesse processo de execução eu posso penhorar o seu bem, seu carro, sua casa, né, o patrimônio que você tiver para poder fazer com que você cumpra a obrigação de me pagar. Tá? Quanto ao Estado, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque os bens públicos são bens impenhoráveis. Eu não posso ir lá e penhorar a ambulância, eu não posso ir lá e penhorar a viatura da polícia, eu não posso penhorar as carteiras da escola, eu não posso penhorar o prédio da escola, o prédio do hospital, o prédio da própria prefeitura, né? Eu não posso eu não posso penhorar esses bens, porque são bens públicos, que eles têm uma finalidade muito maior do que o privado. O objetivo deles é justamente o quê? Atender toda a população, e não somente as fins privados. Então, eu não posso penhorar esses bens. Então, como é que faz? Porque o Estado ele fica devendo para a gente, a União fica devendo para a gente, né? Os municípios devem muito. Mas como é que eu faço para poder receber do município? Como é que eu vou fazer? Então, todas as pessoas que entram com um processo contra um órgão público, contra um ente público, ele, ele vai ganhar e vai receber através de um título judicial que chama precatório. Para quando os valores são valores baixos, por exemplo, na União até 60 salários mínimos, no estado de Minas Gerais até 15 salários mínimos, na prefeitura de Belo Horizonte até 6 salários mínimos, na prefeitura de Contagem até 15 salários mínimos, a gente recebe através de um RPV. Esse RPV o que é? Uma requisição de pequenos valores. Essa requisição de pequenos valores, o juiz vai expedir um documento que chama RPV, no qual vai obrigar o ente público a fazer o pagamento até 60 dias. Então, eles têm até 60 dias para poder fazer o pagamento do RPV. O valor que ultrapassar esse valor limite do RPV, que é determinado por lei, no caso dos municípios pela lei municipal, do Estado pela lei estadual e da União pela lei federal. Quando cada ente tem a sua própria lei que determina qual que é o valor do RPV que ele vai disponibilizar. Quando passa desse valor do RPV, a gente só pode receber através de um precatório, que também é um título judicial. Esse precatório é nada mais, nada menos que um número no qual a gente vai ficar numa fila de recebimento. Todo pagamento, todo o orçamento de um Estado, de um ente público, ele é determinado por lei. Eu não posso simplesmente, eu como gestor público, simplesmente ir lá e pagar da forma que eu quiser, ir lá e comprar da forma que eu quiser. Eu como gestor público, eu só posso fazer o que está autorizado dentro da lei, que no caso seria, a gente chama ela de LOA, que é Lei Orçamentária Anual, que é uma lei específica para o orçamento, e o que tiver dentro dessa lei é o que eu posso fazer de pagamento, é o que eu posso comprometer as finanças do município, porque dentro dessa lei vai estar ali falando quanto que eu vou receber de imposto e de taxas, né, que eu vou receber como município, e o que eu vou pagar. O que eu vou pagar para as escolas, para os hospitais, o que eu vou pagar para os fornecedores. Então, tudo que for fazer de pagamento e de recebimento tem que estar dentro da LOA. Como é que funciona? Funciona assim. Ganhei um processo contra o município de Contagem. Então, o juiz foi lá, expediu o precatório, e todo o precatório que é expedido do dia 30 de junho até o dia 1º de julho, no prazo de um ano, por exemplo, vou dar um exemplo melhor. Todo precatório que foi expedido, que o juiz expediu, do dia 30 de junho de 2019 até o dia 1º de julho de 2020, foi feito o precatório do ano de 2020. Então, esse precatório vai ser enviado para o tribunal, para um setor lá que chama o setor de precatórios. Lá tem um desembargador específico que é responsável pelos precatórios. Ele vai fazer a soma de todos os precatórios daquele ente, dentro dessa data, por exemplo, 2020, e vai enviar para o executivo. No caso, por exemplo, o município de Contagem. Então, todo precatório que foi estipulado do dia 30 de junho de 2019 até o dia 1º de julho de 2000 do dia 1º de junho de 2019 até dia 30 de junho de 2020, todo o precatório que foi determinado, foi expedido dentro dessa data, vai cair dentro dos pagamentos dos precatórios de 2020. Tá, mas e aí, como é que funciona? Por que é o dia 30 de junho? Porque o desembargador, lá o setor de precatórios, eles vão ter até o dia 1º de agosto para poder enviar para o prefeito o valor total de precatórios que o município deve daquele ano. E aí, o prefeito, de posse desses valores, ele vai colocar dentro de um projeto de lei,
que é o projeto de lei orçamentário, né? Ele vai colocar dentro do projeto de lei orçamentário para poder fazer a formação da LOA, que é da Lei Orçamentária Anual. E seria o orçamento, ele vai colocar dentro do orçamento disso aí. Em agosto, o prefeito ele vai formar o orçamento desse projeto e vai enviar no final de agosto para a Câmara Municipal. Para quê? Para que os vereadores eles possam aprovar e fazer as respectivas emendas nesse projeto de lei que vai virar uma lei que chama Lei Orçamentária Anual. Então, tudo que for gasto em 2021, ele tem que estar previsto dentro da Lei Orçamentária Anual. Tudo que for recebido, todos os impostos que, vai receber, que o município vai receber, tem que estar previsto dentro da Lei Orçamentária Anual. Se o prefeito vai fazer um determinado pagamento, vai aumentar o salário do servidor público, vai fazer um investimento, vai criar uma praça, fazer uma praça, vai construir um novo hospital, uma nova escola, vai ter que estar dentro dessa lei orçamentária. Tá? Então, tudo que está dentro dessa lei orçamentária seria as finanças que o município vai ter. Isso vale tanto para o município quanto para o Estado e para a União. E as datas são as mesmas. Tá? De posse dessa informação, do valor do precatório, vai ser colocado dentro da LOA. A LOA vai ser aprovada em dezembro. Aprovado em dezembro, o município vai ficar, aí você vai estar apto a receber e o município pode te pagar do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro de 2021. Então, todo o precatório que foi formado do dia 19 julho, 1º de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, ele terá que ser pago no dia, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Deu para entender? Ok. Porém, qual que é o grande problema? Mas, doutor, esse negócio de precatório, a fila nunca anda, eu nunca vou receber isso. Eu conheço história de pessoas que têm 20 anos que estão lá para receber e não conseguem receber. E realmente acontecia isso mesmo. Por que acontecia isso? Porque a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela, ao contrário de quase todas as leis, ela não é uma lei impositiva. Ela é uma lei autorizativa. Ela autoriza o município a fazer o gasto, autoriza o Estado a fazer o gasto, autoriza a União a fazer o gasto. Mas não necessariamente ela é obrigada a fazer aquele gasto. Lógico que a lei, a Constituição, ela determina alguns percentuais que são obrigatórios, mas não obrigatório fazer o gasto. Inclusive também porque não sabe se vai receber, porque a previsão de receita também vai estar ali dentro da LOA, está dentro da LOA, a previsão, o que eu vou receber de imposto, e se eu não receber os impostos? O grande exemplo que a gente tem agora em 2020, teve a questão da pandemia. A LOA estava toda prevista, de 2019 para 2020, estava toda prevista um gasto e tivemos gastos totalmente diferentes. Então pode acontecer essas questões que as adaptações que são necessárias, que o gestor público tem essa possibilidade. Só existia duas coisas que é obrigatória dentro da LOA, que era a porcentagem que era dada por legislativo, que era de 6% do valor, era obrigatório ser repassado sobre crime de responsabilidade, e 1,2% da receita, do orçamento, ele tem que ser repassado como emenda parlamentar. Então, por exemplo, os vereadores, 1,2% do orçamento eles podem fazer como emenda parlamentar, e nessa emenda o prefeito é obrigado a cumprir. Por que ele é obrigado a cumprir? Porque dentro do parlamento, né, dentro da Câmara Municipal, a gente tem pessoas de todos os tipos. Tem vereador da esquerda, da direita, do centro, né? Cada um defendendo a sua parte, né? Por isso que é partido, ele defende a sua parte. Então, por causa que, como existe a questão da oposição, justamente para o prefeito, o governador e o presidente ele não fazer somente as emendas do pessoal que é da situação, esse 1,2% ele obriga a cumprir as emendas de todos os parlamentares. Então, se o prefeito ele é de um partido, por exemplo, ele é do PSL, e a oposição, que é do PT, faz uma emenda, 1,2%, o prefeito ele é obrigado a cumprir. Justamente por quê? Para poder preservar essa questão da partidariedade, essa questão da múltipla representatividade que as câmaras municipais, que o parlamento tem da sociedade. Tá? Então, por isso que existe essa questão dentro da LOA. A grande questão é que o precatório também não era obrigado. Então, toda vez que chegava um valor, por exemplo, suponhamos que o município de Contagem estava devendo 10 milhões. Né? Esse ano foi devendo 10 milhões. O que acontecia? O prefeito virava e estipulava lá 5 milhões para poder fazer o pagamento. Aí, suponhamos que o primeiro lá o primeiro da fila seria uma CEMIG da vida e a prefeitura tinha que pagar lá 3 milhões para ele. De cara já pegava os 3 milhões dos 5. E aí o segundo seria, por exemplo, uma Odebrecht da vida aí. E aí devia 2 milhões. Ele ia lá e pegava esses 2 milhões, porque estavam na fila. Então aí já tinha travado a fila.
E aquelas outras pessoas que tinham receber? Eles iam ter que ficar esperar para o outro ano para entrar na fila de novo para poder receber. Lógico que eles teriam prioridades por causa da questão da fila, ela é rigorosa, a questão da posição para poder recebimento. Só que isso aí ia demorando. Por quê? Porque a fila só ia aumentando. Porque todo ano o precatório era maior do que o valor que os municípios e os estados faziam de pagamento. Somente a União que faz o pagamento de forma correta. E aí o que aconteceu? Bom, em 2017 foi aprovada a Emenda Constitucional 99. Essa emenda modificou o artigo 101 do ADCT, que é dos atos dispositivos, os atos das disposições constitucionais transitórias. Está lá no final da Constituição, que é esse ADCT. Lá nesse artigo 101 fala justamente dos pagamentos dos precatórios, que é o artigo 100 lá da Constituição Federal. Nessa emenda ficou definido que os estados, o Distrito Federal, né, os municípios, eles têm até todos os valores que eles deviam no dia 25 de março de 2015, todos esses valores, todos os precatórios que estavam lá no dia 25 de março de 2015, que se encontravam em mora, que a prefeitura devia, né, que esses entes deviam, eles têm que fazer o pagamento, é obrigatório fazer o pagamento, a quitação, até dia 31 de dezembro de 2024. Então, todo o precatório que o município devia no dia 25 de março de 2015, bem como todos os precatórios que foram criados até 2024, eles têm que ser pagos até o dia 31 de dezembro de 2024. Por que eu estou falando isso aí? Porque os precatórios são criados hoje, o prefeito ele tem que nos pagar até 2024. O governador tem que nos pagar até 2024. Então, é obrigatório. Então, o que acontece? A partir de 2024, esse pedaço do precatório, esse pedaço da LOA, que chama precatório, a LOA o que é? É como se fosse assim, um gráfico, né? Uma pizza, e dentro dessa pizza a gente pega a porcentagem para cada um. Por exemplo, 10% para a educação, 15% para a saúde, 10% para segurança, né? Então a gente pega todo o orçamento do município ou do estado e coloca dentro desse gráfico. E um pedacinho seria o do precatório, um pedacinho desse gráfico seria do precatório. Então esse pedacinho que antes ele só era autorizativo, né? Só tinha, o prefeito só era autorizado a fazer o pagamento, mas ele não era obrigado. A partir de 2024, ele vai ser igual à emenda parlamentar, aquele 1,2% que eu falei, ele vai ser igual a essa emenda. Então, a partir de 2024, ele vai ser obrigado a fazer os pagamentos dos precatórios no ano seguinte ao ano que foi criado. Então, a partir de 2024, todo precatório que for criado do dia 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025, obrigatoriamente ele tem que ser pago em 2026. Então, o precatório que entrar no ano, ele tem que ser pago no ano seguinte. Isso a partir de 2024, porque até hoje não é obrigado. Qual que é o grande problema nisso? Vou dar o exemplo do município de Contagem, que é o município onde eu atuo, tá? O município de Contagem, ele deve hoje, na faixa de 250 milhões de reais de precatório. Isso é dado de hoje, 250 milhões de precatório. Então, o município ele tem até dia 31 de dezembro de 2024 para pagar esses 250 milhões. Só que esses 250 milhões ele vai aumentar, porque é 250 milhões hoje. Mas o ano que vem ele vai ter um valor maior, que são dos precatórios que foram formados este ano. No outro ano, também. E assim, sucessivamente, até o dia 1º, o dia 1º de julho de 2024. Então, todos os precatórios que foram formados vai somar esses 250 milhões. Lógico que o prefeito ele vai fazer alguma coisa para poder fazer os pagamentos, porque ele não vai conseguir pagar tudo de uma vez em dezembro de 2024. O prefeito não vai conseguir fazer isso. Só para você ter uma ideia, isso representa, né, em torno de 12% a 13% do orçamento municipal anual, aqui de Contagem. Tá? Só para você ter uma ideia, Minas Gerais deve 1 bilhão e 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões. É dinheiro demais, é muito dinheiro. A relação do Estado de Minas com o orçamento do Estado e a relação do município de Contagem com o orçamento de Contagem é muito discrepante, existe uma diferença. Lá é mais ou menos, eu não sei qual é o valor total do orçamento do Estado, mas pelos dados que eu olhei aqui, está na faixa de 20% do valor do orçamento. Aqui em Contagem, esse valor representa na faixa de 13% do valor do orçamento, e que vai aumentar. 13% do orçamento é muita coisa para poder fazer o pagamento em 4 anos. É muita coisa. Por quê? Porque não tem só isso, não deve só isso. Né? O município tem que gastar com escola, ele tem que gastar com hospital, ele tem que gastar com servidores, que ele tem que ter um pouco de servidores, tem que gastar com a segurança, entendeu, do município, ele tem que gastar com a infraestrutura do município. Então, o prefeito que está assumindo agora, em 2021,
ele vai pegar o mandato dele todinho, até que vai vencer de 31 de dezembro de 2024, e ele vai ter que fazer esse pagamento até 31 de dezembro de 2024. O grande problema é que nenhum candidato a prefeito, nenhum prefeito colocou isso em pauta, colocou isso, como é que vai ser feito esse pagamento, né? Mas eu queria só explicar aí para vocês que existe essa questão do precatório, a gente recebeu o precatório, é uma esperança que a gente tem de fazer essa liquidação, de receber a partir de 2024. Por quê? Porque o Poder Judiciário, que não é um poder executivo e nem um poder legislativo, é um poder separado, ele determinava um pagamento para cumprir uma ordem, e o Poder Executivo pagava se quisesse. Ele não era obrigado a fazer o pagamento. Então não adiantava nada. Era o tal do ganhou, mas não levou. E aí era uma falta de respeito entre a separação dos poderes. Por isso que foi criada essa emenda constitucional, justamente para quê? Para poder regular, para poder manter essa separação dos poderes. Então, o Poder Judiciário determina fazer um pagamento, o Poder Executivo é obrigado a fazer esse pagamento. A partir de 2024, ele será obrigado a fazer esse pagamento. Porque até então, ele era obrigado, mas não tinha a data. Quando é que vai ser feito o pagamento? Podia ser pago, podia pagar qualquer data. Agora não é mais assim. Tá bom? Espero ter explicado, espero que vocês entenderam um pouco aí sobre a questão do precatório. Tentei ser o mais simples possível, mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre a questão de precatório, pode me procurar aí nas redes sociais, como @advogado_aguilar. Você pode me procurar e pode mandar pergunta para mim que eu respondo, tá? Ou então pode procurar um advogado aí da sua confiança que possa te explicar melhor sobre a questão do precatório. Quiser me procurar, pode me procurar, que a gente está aqui disposto para poder sanar essas dúvidas aí em relação dos precatórios, tá bom? É isso aí. Grande abraço.